A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Eu sou o presbítero Jonatas Santos Lima, obreiro aqui da IADIO e faço parte do segmento UMADIO EBD. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 8, Naum, até onde vai a paciência de Deus. Nós temos o texto do dia no próprio livro do profeta Naum, ali no versículo 3, que diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. A síntese, como se você assistiu a lição de número 4, você viu que eu gosto de deixar a síntese para o final, mas, professor, você sempre pode ficar à vontade. A aula, quem faz, é o professor que está ali dentro da classe, trazendo aplicações práticas, trazendo um dinamismo, trazendo um conteúdo singular sempre aos seus alunos, o que faz da escola dominical algo único, pois cada classe é uma diversidade ali de pessoas, uma diversidade de culturas, e todos são bem-vindos sempre à escola bíblica dominical. Faça da sua aula uma classe agradável, um local de bênção para os seus alunos, professor. E eu já desejo desde já aqui uma excelente aula para você. Eu espero poder trazer um conteúdo abençoado aqui para somar ao seu conhecimento e que você tenha uma aula realmente aí frutífera dentro da sua classe. E não esqueça ao final de compartilhar esse vídeo, curtir aqui este canal e ser membro. Se você ainda não é inscrito no canal da IADIO TV, se inscreva. Nós estamos ansiosos sempre para promover novos conteúdos a você, querido professor. Então, na lição de hoje, nós estudaremos aqui o profeta Naum. Querido professor, para você iniciar a aula de hoje, você pode fazer a seguinte pergunta, que está ali, inclusive, no título: até onde vai a paciência de Deus? Lembre o seu aluno que Naum, ele vai dirigir a sua mensagem para a Síria. E dentro dos profetas menores, nós temos ali um dos profetas que também dirigiu a sua mensagem para o Império Assírio, que foi o profeta Jonas. Cerca de 1 século e meio antes, Jonas pregou em Nínive e pregou que Deus destruiria a Nínive. Ele apressa ali sua mensagem, como já foi muito bem explanado na lição de número 6 pelo diácono Valdir, nosso professor aqui, muito querido. E Jonas, ele prega, mas a sua mensagem teve tanta eficácia que 100% de Nínive se arrependeu e Deus realmente teve misericórdia e não destruiu naquela época Nínive. Agora Naum, 1 século e meio depois, está novamente trazendo uma mensagem para a Síria, pois o povo que havia se arrependido naquela época agora está numa situação ainda mais terrível. Lembrando que a Síria sempre foi um império muito cruel, e que nós veremos, inclusive, na lição de hoje. No tópico 1, vai falar sobre Naum, a mensagem, o nome, o significado de Naum, Consolador. Realmente ele traz uma mensagem de consolação ali a Judá, porque Judá está sobre ameaças de Nínive, ou ameaças da Assíria. Então, para Judá, a destruição da Assíria, Nínive representa, no caso, todo o Império Assírio, que nesse momento Nínive já é a capital desse império. Então, ele realmente traz, consolando uma mensagem aí aos seus compatriotas, ao profetizar o fim da Assíria. Então, queridos, esse é o único tema de Naum, já que fique claro aqui que o único tema de Naum é o juízo contra a Assíria. Então, nós já podemos ir para o subtópico 2, que vai falar sobre a data da profecia. Então, aqui é uma coisa um pouco complexa, ok? O que acredita-se realmente é que esse livro, esse livro profético aqui, a mensagem de Naum, tenha sido escrito entre 663 a.C. a 612 a.C., porque em 612 realmente houve a destruição de Nínive por parte da Assíria. É um período longo aqui de mais de meio século, 51 anos, que pode ter sido escrito ali o livro. Se nós olharmos ali, teve 3 reis nesse período em Judá, que foi Manassés, que foi um rei terrível, começou a reinar ali aos 12 anos de idade, foi o 14º rei de Judá,
e fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Apesar de muitos reis do Reino do Sul ter sido bons, Manassés foi exatamente o oposto. O seu filho também, Amon, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E depois, né, veio Josias ali, que com 8 anos de idade começou a reinar e teve um reinado muito abençoado. Só contextualize, eu acho muito importante os alunos realmente entenderem o contexto. Quando a gente entende onde nós estamos, né, tanto geograficamente quanto na questão histórica, a aula realmente se torna mais dinâmica, os alunos têm a possibilidade de imaginar, de entender ali realmente o que está se passando. E esse é um livro que, inclusive, os alunos podem ter muito gosto para entender aí o que está acontecendo, ok? Quando chegar no tópico 3, no subtópico 3 aqui, você tem 2 opções, professor. Assim, você pode ler o livro, porque é um livro de 3 capítulos, é muito rápido ler Naum. Você gastará aí, acredito que 10 minutos da sua aula no máximo para fazer essa leitura do livro de Naum, né, sendo feito de forma dinâmica. Então aqui você pode ler, por exemplo, o primeiro capítulo, para o pessoal entender realmente aqui, porque em Naum há muitas mensagens bem conhecidas, por exemplo, no versículo 3 que vai falar assim, ó, ao culpado não tem por inocente, né, parte do versículo 3. Isso nós citamos muito e é importante que o aluno saiba para além do contexto histórico, realmente ao conteúdo da sua mensagem. Você vai ter aqui uma aula muito dinâmica, uma aula muito prática, onde o seu aluno realmente terá acesso ao conteúdo bíblico e, claro, né, muito importante aí que ele faça as perguntas devidas, dê o tempo para ele fazer as perguntas. Dá um gosto, né? Dá uma vontade aqui. Naum é muito rico em conteúdo. Então, se a gente não cuidar, realmente nós iremos falar muito sobre o livro de Naum. Caro professor, se você utilizar, então, esse método de ler o texto junto, e no tópico 2, que fala sobre a natureza de Deus, isso vai estar bem explícito aqui nos versículos 2 a 10. Então você pode fazer agora uma contextualização daquilo que foi lido, né? O Senhor toma a vingança, ele é cheio de furor, guarda a ira contra os inimigos, tardio em irar-se, e o Senhor é bom. Enfim, vai ter muitas coisas aqui nesse tópico 2 que você vai poder aplicar para os seus alunos, ok? Então, nesse primeiro, a longanimidade de Deus, você pode aqui fazer do versículo 2 ao versículo 10 aqui, aplicando realmente, né? Porque Deus, por mais que ele seja paciencioso, ele seja amoroso, nós não podemos confundir que ele realmente não vai ali, no momento certo, fazer aquilo que ele deve fazer, que é a justiça de Deus, ok? Deus é amoroso, mas o seu amor, ele é comprovado, inclusive, na sua justiça. Lembre-se que Nínive havia recebido a mensagem por Jonas. Nínive não era um local que não conhecia a Deus. Nínive já havia se arrependido. Então, aqui, inclusive, comprova a graça de Deus, né? Porque não foi só com Israel, mas foi com a Síria. Em outros momentos também foi com outros povos que Deus comprova aqui a sua graça. Mas, professor, não esqueça de pontuar bem isso, ok? Nós não podemos confundir aqui a paciência de Deus com impunidade. Não, Deus, ele realmente, no momento certo, vai julgar a todos. No subtópico 2, vai falar do Deus amoroso e vingador, né? Então aqui realmente não deixe de trazer aqueles momentos onde Deus ele age de forma justa, ok? Para preservar realmente a sua santidade. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis o dilúvio. O dilúvio foi um momento onde Deus realmente preservou ali a sua santidade, porque o povo estava numa maneira muito errada vivendo, e Deus prova a sua graça através de Noé e sua família. Sodoma e Gomorra também, em Gênesis, nós vemos ali Deus poupando Ló, mas destruindo aquela cidade pecaminosa. Ou seja, não é só nesse momento aqui contra a Síria. Deus, em épocas anteriores, havia feito justiça porquanto povos estavam realmente desagradando a ele. Então, você pode falar aqui, esse Deus, né, que poupou a Síria, agora chegou o momento que a Síria não se arrependeu de coração, fez só aquele momento. Claro que Deus sabia disso, é importante dizer isso, mas Deus sempre espera um momento certo. Judá
como eu já falei, estava sobre ameaças. Então, para eles, esse consolo não era nem pelo sofrimento do povo assírio, mas sim realmente pelo livramento, ok? Sabendo que Deus, ele age com o seu amor de forma justa. Inclusive, para cumprir a justiça, Jesus Cristo não morreu. Lembra que nós fomos justificados pela fé. Deus, para cumprir a lei, para cumprir a sua palavra, já prometeu lá em Gênesis 3:15 que Jesus Cristo viria e salvaria eu e você e a todo aquele que crer. Então, com isso, nós já estamos no finalzinho do tópico 2, onde vai falar que o Senhor é bom. O retrato pintado por Naum ali traz realmente um Deus bom, jamais o oposto, ok? Deus não tem, nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, lembre sempre o seu aluno disso, ok? Inclusive, eles vão entender mais sobre esse juízo de Deus aqui, quando chegar realmente no tópico 3, para entender quais eram realmente os pecados da Assíria. Se você, professor, continuar lendo o livro com os seus alunos, no capítulo 2 desse livro, você vai encontrar detalhes de como que se deu ali, ou se daria nesse caso, porque a profecia foi anterior, mas como que se deu lá em 612 a.C., a invasão de Nínive, né? O povo babilônico, ele usou de uma grande estratégia, usando ali as águas represadas do rio Tigre, ok? E é importante dizer que aqui muitos falam ali, né, por exemplo, os carros se enfurecerão nas ruas, correrão como relâmpago, né, serão como fogos, como tochas acesas. E aqui muitos trazem mensagens escatológicas em cima desse texto, mas numa aplicação literária, realmente, o povo babilônico, eles se pintavam, né, de vermelho, e isso causa realmente ali temor nos outros povos. Por quê? Porque primeiro que o vermelho é uma cor de vitória. Se você estudar sobre a cor vermelha, a vermelho ele traz alguns sentimentos dentro de nós, né? Por exemplo, o sentimento da fome. O sentimento da fome se dá muito com a cor vermelha. Por isso que em muitos locais de alimentação as cores ali são fortes, porque essa cor forte aguça em nós esse sentimento. Então, aguçaria naquele momento o medo naquele povo. O exército assírio é um exército que se veste de azul, e também o vermelho do povo babilônico, ali ele camufla os ferimentos daquele povo. Ou seja, numa batalha entre um soldado assírio e um soldado babilônico, se o soldado babilônico tivesse sido atingido e tivesse sangrando, aquilo ali não mostraria o local onde está a sua fraqueza. Então, é muito certo aqui você trazer esse contexto, realmente, esse contexto prático aqui sobre o cerco de Nínive. Como eu falei aqui, o povo babilônico usou as águas represadas do rio Tigre. E essas águas ali foram realmente contra os portões da cidade e os palácios dos assírios. Então aquilo causou muita destruição. Eles aproveitaram aquele momento. Tanto é que dentro do livro de Naum, Naum vai fazer menção que eles tentariam ali proteger o muro, porque era extremamente importante, né, numa guerra proteger os seus muros, mas os assírios falhariam nessa proteção. Nínive seria tomada de uma forma muito rápida. Realmente os babilônicos foram estrategistas ali excelentes na guerra. Nínive também era uma cidade muito rica, e Naum vai trazer isso no capítulo 2, versículo 9, que ela seria saqueada. Então, o fruto de anos de atividades militares bem-sucedidas agora seria saqueado pela Babilônia. Os assírios sairiam sem nada, fugiriam, seriam amedrontados. Tanto que seriam destruídos, né? A cidade ficou em ruínas. Nós sabemos aqui, até a lição traz no final ali do tópico 3, né? Mas você pode trazer isso para os seus alunos, que somente em 1842 ali foi feita a descoberta arqueológica de Nínive. Alexandre o Grande passou por perto de Nínive, não sabia que ele tinha uma cidade. Então, olha a grande destruição que houve por parte dos assírios. Tudo isso por conta dos pecados de Nínive, que é o terceiro tópico, a qual você, professor, pode ali citar os pecados de Nínive. Lembrando que a Síria, ela tem o símbolo do leão, mas nesse momento esse leão realmente correria, ele não teria ali chance nenhuma contra os babilônicos, por quanto eles foram realmente muito furiosos contra o exército assírio.
No tópico 3, nós veremos sobre os pecados da Síria, né? E realmente aqui nós veremos que Deus foi muito paciente com esse povo, pois esse povo tinha uma ganância enorme, tinha uma injustiça, eles se deleitavam nos seus tesouros ali e não tinham realmente respeito nenhum com os povos, até com aqueles povos aliados. A Síria realmente não teve piedade nenhuma de Israel. E Judá agora, como eu já falei, está sob ameaças e pagando altas taxas de dinheiro para a Síria. Então era um povo muito ganancioso, de grandes injustiças. E também eles tinham pecados assim muito fortes no sentido do tratamento humano. Eles torturavam as pessoas, chegando a cortar orelhas, narizes. Eles não tinham realmente nenhum respeito com os seres humanos. O povo assírio foi sempre um povo de muita astúcia e de muita crueldade. Então os pecados deles serão retribuídos, né, nesse momento na profecia de Naum, foram já, claro, retribuídos, mas não esqueça de citar esses pecados para os seus alunos entender o porquê que Deus veio com uma mensagem tão pesada, né? A quem possa pensar assim, poxa, mas Deus, mesmo que a Síria se arrependesse, Deus não mudaria? Não, a Síria já havia se arrependido, eles não eram mais inocentes, então Deus realmente não tinha por que poupar esse povo que já provou ser um povo realmente impiedoso. 7 anos depois da destruição de Nínive, os assírios são completamente destruídos. Finalmente, o fim desse império tão impiedoso e tão cruel. Inclusive, Saracos, bisneto de Senaqueribe, ele se suicida um pouco antes da queda total aí do seu império. Finalmente, agora nós temos então o fim do império assírio. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Isso fica muito claro no livro de Naum e é uma profecia de, como eu já falei, de grandes conteúdos. Meu irmão, ao final dessa aula, não deixe de incitar os seus alunos a pregarem a tempo e fora de tempo sobre Jesus Cristo. O juízo final um dia chegará para todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Para todos aqueles que serão julgados pelas suas impiedades, pelaquilo que cometeram e não tiveram nenhum amor ao próximo e tampouco o respeito ou o amor a Deus. Lembrando que a síntese nos diz o seguinte: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Novamente eu desejo a você uma excelente aula e espero que esse conteúdo abençoe a sua classe. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.